Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que toca muitas vidas e, de certa forma, desafia nossa compreensão da mente humana: o transtorno do espectro autista, ou TEA. Vamos juntos desvendar o que isso realmente significa, olhando para os fatos e para as experiências reais. E para começar, acho que nada melhor do que essa citação poderosa da Temple Grandin, sentindo-se como uma antropóloga em Marte. Olha que interessante, ela não descreve a experiência dela como uma deficiência, mas sim como uma perspectiva única. É como observar um mundo onde as regras sociais não são nada intuitivas para você. Essa imagem ajuda a gente a enxergar o autismo não como um problema a ser resolvido, mas como uma forma diferente de viver no mundo. Então, afinal, o que é exatamente o TEA? Bom, é uma condição do neurodesenvolvimento. Isso quer dizer que não é uma doença, e sim uma variação na forma como o cérebro se desenvolve e processa as informações. E a palavra espectro aqui é fundamental. Pense num arco-íris de experiências. Não existe um tipo único de autista. A condição se manifesta de inúmeras maneiras, com habilidades e desafios que são únicos para cada pessoa. Para a gente ter uma ideia da relevância disso, vamos olhar um número. Em 2018, o CDC dos Estados Unidos estimou que 1 em cada 59 crianças é diagnosticada com TEA. Pensa bem, isso significa que numa escola de tamanho médio, provavelmente existem várias crianças no espectro. O autismo é, sem dúvida, uma parte muito significativa da nossa comunidade global. Ok, agora que a gente já entendeu o que é o TEA e o quão presente ele está, vamos para o que interessa. Como é que ele se manifesta no dia a dia? As características geralmente se agrupam em duas áreas principais, e é o que a gente vai explorar agora. Então, estes são os dois pilares do diagnóstico do TEA. De um lado, os desafios na comunicação e interação social, ou seja, como a pessoa se conecta com os outros. Do outro lado, os padrões de comportamento que são mais restritos e repetitivos, e que se referem a interesses e rotinas bem específicos. É a combinação e a intensidade desses traços que vão definir o diagnóstico. Vamos olhar mais de perto esse primeiro pilar. Para algumas pessoas autistas, sabe, manter o contato visual pode ser muito desconfortável, quase como olhar direto para o sol. Interpretar a linguagem corporal de alguém, um sorriso, uma sobrancelha levantada, pode ser como tentar decifrar um código secreto. E manter uma conversa fluida, com começo, meio e fim, pode ser um baita desafio, o que torna a tarefa de fazer e manter amizades algo bem complexo. Agora, o segundo pilar. Comportamentos como o flapping, que é aquele agitar das mãos, ou a ecolalia, que é a repetição de frases, podem ser, na verdade, formas de autorregulação emocional. A necessidade de ter rotinas bem rígidas não é teimosia, viu? É uma forma de encontrar segurança num mundo que pode parecer caótico demais. O hiperfoco, aquela paixão super intensa por um assunto específico, e as sensibilidades sensoriais, bom, isso significa que sons, luzes ou texturas podem ser insuportáveis ou, pelo contrário, quase imperceptíveis. Uma das perguntas que a gente mais ouve é: mas de onde vem o autismo? Agora, vamos sair do o que é para tentar entender o porquê, com base no que a ciência nos diz hoje. Essa é uma pergunta que muitas famílias se fazem, e a resposta é bem mais complexa do que a gente imagina. Vamos tentar entender a ciência por trás das origens do TEA. A resposta é que não se trata de culpar ninguém. A origem do TEA é uma combinação bem complexa de fatores. A genética tem um papel super importante, com vários genes, tanto do pai quanto da mãe, contribuindo. Às vezes, acontecem mutações genéticas novas, espontâneas na criança. E alguns fatores ambientais durante a gravidez também podem ter alguma influência. Agora, a gente precisa abordar um mito que é perigoso e muito persistente. A ciência clara é unânime. Não existe nenhuma ligação entre vacinas e autismo. São inúmeros estudos no mundo todo que confirmaram isso repetidamente. É fundamental confiar na ciência e não em desinformação. E, para não restar nenhuma dúvida, o estudo original que deu início a essa controvérsia toda foi comprovadamente uma fraude. Seu autor perdeu a licença médica por práticas desonestas. Ou seja, toda essa polêmica nasceu de ciência falha e antiética. Confiar na ciência é essencial. Bom, agora que a gente entendeu um pouco melhor as características e as causas, vamos focar no que realmente importa. Como é que podemos criar ambientes de apoio que permitam que as pessoas autistas possam florescer? Em casa, a estrutura é a chave. Rotinas consistentes, como um quadro visual que mostra os passos para se preparar para a escola, ajudam a diminuir a ansiedade. A comunicação precisa ser clara e direta. Dividir tarefas grandes em passos menores, tipo primeiro a meia, depois o sapato, torna tudo mais fácil.
E, claro, respeitar as necessidades sensoriais e envolver a família na terapia garante que o aprendizado seja reforçado todos os dias. Já na escola, o acolhimento começa com uma parceria forte entre a escola e a família. A previsibilidade da rotina e adaptações simples como criar um canto da calma fazem toda a diferença. Uma estratégia muito poderosa é usar o hiperfoco do aluno. Se uma criança ama dinossauros, por que não usar dinossauros para ensinar matemática ou história? E claro, educar toda a comunidade escolar é essencial para a gente criar uma cultura de aceitação de verdade. Agora, vamos ampliar um pouco a nossa visão. Além do diagnóstico e das estratégias, vamos explorar a perspectiva emocional das famílias e o debate sobre como a sociedade deve enxergar o autismo, como uma condição a ser curada ou como parte da diversidade humana. Ser pai ou mãe de uma criança autista é uma jornada de transformação. É desafiador? Sim, com certeza. Mas também é uma oportunidade de aprender uma nova forma de amar. É celebrar cada pequena vitória. E é, como diz a frase, ver o mundo de uma perspectiva diferente. Isso nos leva a um debate fundamental. De um lado, existe uma visão que busca uma cura, que trata o autismo como um problema a ser corrigido. Do outro lado, tem um movimento da neurodiversidade, que defende que o autismo não é um erro de processamento, mas sim um sistema operacional diferente. A questão que fica é, devemos tentar consertar ou devemos aceitar e criar adaptações? E a gente termina com essa reflexão. Ter consciência do assunto é o primeiro passo. É importante, mas a verdadeira mudança vem com a aceitação. A pergunta é como podemos, no nosso dia a dia, não apenas tolerar, mas celebrar de verdade as diferentes formas de pensar, de sentir e de interagir com o mundo. A resposta, no fim das contas, começa com cada um de nós. Muito obrigada por acompanhar a gente nessa jornada